Nesse vídeo vou mostrar para vocês como faz revisão, desmontar e montar e explicar alguns defeitos nessa máquina Miyota CP00. Aqui que esse relógio aqui, esse aqui é um relógio máquina Miyota CP00, fabricação Miyota. Como vocês podem ver, tá até sem bateria, né? Que é a trava da bateria. Essa máquina aqui é uma máquina tem muita gente que tem, pessoas têm dificuldade de fazer manutenção nela, né? Por ser uma máquina assim mais complicada, é uma máquina eletrônica que a placa circuito comanda muita coisa, tem horário mundial, ele tem muita função, né? E as funções são dois tipos de horário, como analógico e digital. Você tem que ajustar, sincronizar os ponteiros na hora de acertar do analógico, para quando você acertar o digital ele procurar o horário só, né? Então as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Então vou mostrar para vocês aqui como faz uma manutenção numa máquina dessa e alguns defeitos que ela tem, aonde pode dar os defeitos dessa máquina, tá? Então vamos lá então para o sistema de desmontagem. Aqui, para vocês terem uma ideia, tá escrito push, né? Então vamos fazer a retirada da tige dela. Você pode ver que ela tem 4 botões. Um desses botões são a tige, que é esse aqui, ó. Ele tem até uma cavidadezinha aqui, ó, onde você puxa para tirar ele. E o botãozinho push, que é essa bolinha aqui, ó. Tá escrito push aqui, mas a bolinha aqui, onde você vai apertar para poder puxar para sair a tige. Então vamos fazer o procedimento aqui. Apertou, puxou, a tige dele sai, né? Aqui. Agora vamos tirar o suporte de plástico dele, suporte que segura a máquina, né? E por último vamos fazer a retirada da máquina. Como vocês podem ver, essa máquina ela tem uma platina de metal que segura, e a maioria das partes dela são tudo plástico. Depois da placa circuito aqui, as outras partes são tudo plástico. Então é uma máquina que ela dá bastante defeito por ser essa situação de só uma platina de metal e ser a parte de baixo, no caso, que é onde segura as rodas, tudo ser plástico, entendeu? Então ele vem a dar muito problema, porque aqui ela tem uma roda de função, onde você passa as funções dele, né? Função time, né? Calendário, aí tem alarme 1, alarme 2, alarme 3, o cronômetro, colocar horário, adicionar horário, né? A chave 7 aqui. Então é um relógio que ele vem a dar muito problema. Então vamos fazer a parte de desmontagem dele. Tirar os ponteiros. É sempre importante, pessoal, quando vocês for sacar o ponteiro desse relógio, prestar muita atenção, porque aqui é o mostrador, já embaixo já é o cristal líquido dele, né? Então presta muita atenção para que não venha danificar o cristal líquido dele, né? Sempre cuidado. Após a retirada dos ponteiros, agora nós vamos fazer a retirada do mostrador dele.
Como vocês percebem, são dois pinos do mostrador, né? Vou mostrar para vocês aqui. Um é desse lado direito, outro é do lado esquerdo aqui, ó. Pega nessas duas pontas, um aqui e outro aqui. Então é uma máquina que você tem que ter bastante cuidado para que não venha a quebrar o cristal líquido, não venha danificar. Para começar a desmontar, a primeira coisa que vamos fazer, vamos tirar essa trava de plástico aqui, no caso, né, esse suporte de plástico que segura o cristal líquido, e tirar o cristal líquido dele para que não venha a quebrar. Então vamos começar primeiro por cima aqui, para depois nós virar para desmontar a parte de baixo. Então vamos fazer a retirada do cristal líquido dele aqui. Que aqui é só de pressão só, como vocês percebem, né? Não tem parafuso, né? São umas travinhas de pressão só e de plástico ainda. Então muito cuidado para você também não quebrar, porque se você quebrou, acontece, ele não vai travar mais. Aqui é a placa cristal líquido dele, né? Vocês percebem que tem duas borrachinhas onde que pega do circuito para a placa. Aqui as borrachinhas, vou tirar aqui para vocês verem. Ó. Essas borrachinhas, ela mantém o contato entre a placa e a placa de circuito, né? Entre o cristal líquido e a placa de circuito. São duas borrachinhas, uma de um lado, outra do outro. Aí, como vocês podem ver, já está aqui já bem dizer, na parte já de metal dela, né? E aqui que a gente vai começar a desmontar e depois a gente vai virar para o outro lado para desmontar a parte de baixo. Aqui é mantido por 3 parafusos. Como vocês podem ver, são um aqui, outro aqui e outro aqui. Logo após retirar os parafusos, você retira a platina de metal, que no caso é essa aqui. Aqui você já avista já, né, a roda de hora, né, a roda intermediária de função, que intermedia entre a hora e a função, né, a roda de função. Ela indica a função 24 horas. Aqui é a roda também de função dele do horário, do primeiro horário no caso, né? E essa aqui é a rodinha intermediária também. Como vocês percebem, a maioria das rodas tem 2 de metal e 3 de plástico. Essas rodas, ela dá muito defeito nos dentes delas, principalmente se a pessoa que deu manutenção não fez a manutenção correta, não apertou nenhum parafuso ou apertou demais também, entendeu? Pode vir quebrar porque esse relógio tem muita peça de plástico. Então é um detalhe que tem que prestar muita atenção para que não venha danificar nenhuma roda, porque a maioria são plástico. Agora vamos desmontar. Aqui a gente já desmontou tudo, a parte de cima. Agora vamos para a parte de baixo. Então viremos aqui a máquina, a parte de baixo agora, né? Como vocês percebem, aqui para tirar essa platina de metal, são 5 parafusos. São um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Após retirar esses 5 parafusos, a gente já deixa os únicos 5 parafusos que segura ela, entendeu? Tirou esse parafuso, agora é só desmontando, só sem parafuso. Por quê? Porque é os únicos 5 parafusos que segura essa máquina, são esses 5 parafusos aqui nessa parte de baixo. Então vamos fazer a retirada deles.
após a retirada dos 5 parafusos, aí é só fazer a retirada da platina, né? Como vocês podem ver, eu vou até colocar os parafusos aqui para mostrar para você que são para você que é 5 parafusos. 1, 2, 3, 4, 5 parafusos. Retiremos a platina de metal, onde segura todos eles. Agora vamos só retirar a placa circuito, no caso, né? Aqui eu peço para quem é aprendiz, para quem já é relojoeiro, sim, né? Mas eu peço para quem é aprendiz, quando for retirar dessa placa, sempre a pessoa fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Pega a pinça, coloca aqui no meio aqui, ó, e retira com a mão a placa circuito. Por que que eu peço para você fazer isso? Porque se você tirar a placa circuito, às vezes você arranca essa platina de plástico aqui junto. E essa platina de plástico, ela é onde segura todas as rodas dele. Você retirou, depois some as rodas, você não consegue entender de onde está a roda de qual lugar, de qual os rotor magnético, de onde que é, de onde foi, entendeu? No meu início, eu apanhei muito com isso, né? Eu tirava sempre ele ali e puxava, saía a roda para todo lado, depois eu me perdia, né? Então vamos fazer retirada desse pardãozinho aqui, ó, que é onde que passa a função, entendeu? Sempre é bom guardar a posição. Por exemplo, ele é nessa posição aqui, ó. Ele é nessa posição aqui que eu vou mostrar para vocês. Por que que eu falo para você guardar a posição? Para depois que você desmontar, você saber qual a posição correta dele. Por quê? Porque senão depois, quando você faz retirada do ponteiro, igual por exemplo, nós fizemos a retirada do ponteiro. Onde estava aquele ponteiro? No time, né? Então, quando você for colocar essa mesma posição aqui, você vai colocar o ponteiro no time, que é o ponteiro da roda de função. Conforme você impulsiona a chave aqui, ele vai passando as funções aqui, calendário, tal, e vai tocando as funções do digital dele aqui dentro, né? E o analógico vai acompanhando ele. Então, se você não fizer essa retirada correta e não gravar direito, igual, você retira os ponteiros, está no calendário. Essa pecinha ela vai estar girada aqui para cá. Por quê? Porque no time, o corte dela, ela é esse corte aqui, ó. Fica nessa posição o corte. Como eu tô com a máquina sentada para cá, a tige dele é aqui e fica sempre, no caso, pro leste, né? Se você fizer a retirada dos ponteiros, se a roda de função estiver no calendário, aí já dá diferença aqui. Por quê? Porque ele vai estar apontado para cá. Se você fizer a retirada aqui depois para desmontar disso aqui e não souber a posição, você vai sofrer depois para achar as posições para você calibrar ele. Você entendeu? Então peço que você preste muita atenção nessa máquina aqui, essa CP00, você tem que prestar atenção em todos os detalhes quando você for montar e desmontar ela, para que não venha a você sofrer depois para achar a função. Porque a pior coisa que tem é você dar uma manutenção num relógio desse depois de não saber como acertar, não saber como colocar os ponteiros. Isso aqui lá no meu início, eu não tive ninguém assim que me ensinou, porque eu tive que aprender isso aqui se batendo manualmente. Por quê? Porque os meus professores, na época, eles não sabiam como que mexia nesse relógio. Eles não sabiam. Eu tive que aprender a modernidade de um relógio desse aqui lançaram na época de 2000 e pouco. Eu tive que aprender a se virar. E foi desse jeito que eu aprendi, se batendo, e foi até que eu fui achando que o modo correto seria esse. Você marcar todos os ponteiros primeiro certinho, para depois você fazer a retirada, para depois você não vir a retirar de qualquer jeito, depois não conseguir acertar, achar a função dele. Então eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, ok? Então vamos fazer a retirada aqui desse palhãozinho. Agora vamos fazer a retirada dessa platinha de plástico aqui. Essa platinha de plástico, deixa eu tirar primeiro aqui o cabo de bateria. Aqui o cabo de bateria. Vamos retirar essa platinha de plástico aqui. Aqui onde que tá todas as rodas dele, entendeu?
Então, quando você for fazer a retirada, sempre com cuidado. Por quê? Porque você retirando com cuidado, você sabe a posição certinho depois para você encaixar. Você entendeu? Não se perder depois. Então, sempre com cuidado. Procura sempre trabalhar da maneira mais correta possível. Como vocês perceberam, fizemos a retirada da platina, o que eu tinha explicado no início do vídeo, que é todo de plástico, só tem essa de metal e essa de cima de metal, o resto é tudo plástico. Então, vou explicar para vocês uma situação seguinte. São 3 bobinas. Bobina da hora, bobina de função e bobina do reloginho aqui, o TC no caso. Como ele é um relógio multifunção, esse relógio ele funciona com 3 rotores magnéticos, né? Um nessa posição e outro nessa posição. E o conjunto de rodas, você entendeu? Aqui onde vai a tige dele, ela pressiona esse palhãozinho aqui que pega nessa mola que troca a roda de função, que é essa roda desse, onde vai o palhãozinho dele aqui. E onde passa aqui as funções. É passado por essa roda aqui. Qual que é o principal defeito dessa máquina aqui? Com o tempo, de tanta pessoa ficar mexendo nele, né? Passando a função. Tem muita pessoa que compra um relógio desse aqui, o cara nem deixa só no time, só não usa as outras funções. Mas se é uma pessoa que ela utiliza muito cronômetro, usa muito alarme, está sempre mexendo na roda de função. Com o tempo, essa molinha aqui, ela se elástica, entendeu? E o que acontece? Ela fica frouxa aqui. Ela dá uma folga aqui, ó. Essa folga aqui, o que acontece? Ela você começa a passar, tá no time, começa a colocar no calendário, ela não vai mais pro calendário. Ela já vai pro alarme direto, já vai pro cronômetro, vem pro set, a vez nem sai do time. Por quê? Porque ela elastifica. De tanto ele fazer isso, ela vem quebrar esse plastiquinho aqui, ó. Que é o plastiquinho que é onde passa ela. Que é onde passa essa mola aqui. E quando começa a desgastar, começa a quebrar isso aqui, estraga todas essas outras aqui, ó. Essa aqui ela fica folgada, essa aqui também fica folgada. Aqui ela tá tudo ajustada, mas ela fica tudo folgada. Aí só tem uma opção. Se quebrou isso aqui, você vem com a chave fininha, eu já fiz isso aí muitas vezes. Você vem com a chave fininha, tira o pedaço de plástico ali, dá uma cavada com a chavinha fininha assim, ó. Vem cavando e solda um outro, pode ser com cola mesmo, com super bond, super cola, entendeu? Ou refura de um lado para o outro com a chavinha fininha e põe um pino de metal, entendeu? Colado também com super cola, super bond, essas coisas. É a única opção, ou você pega e substitui tudo essa platina grande dela aqui, ó. Por quê? Porque essa pecinha, ó, você pode ver, ó, já tá quebrada, tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui já é um pedaço de plástico, tá quebrado já. Esse pedaço de plástico é daqui, ó. Não dá alteração no corpo, por quê? Porque é só pra platina fixar, entendeu? Ela não dá tanta diferença. Mas se tiver quebrado qualquer um ou outro eixo, já dá problema, entendeu? Igual, por exemplo, aqui, ó. Ele tá quebrado, ela nessa posição aqui, ó. O defeito dele que ele tá parado pode ser esse aqui. Por quê? Porque tá quebrado, tá caído junto com as rodas aqui, ó. Então já para. Essa pecinha aqui, ela só serve para encaixar aqui dentro, ó. Igual exemplo, vou mostrar para você. Ela é encaixada nessa posição aqui, ó. Então, para vocês terem uma noção, esse pininho aqui, ele não serve igual as outras assim, ele quebrou aqui, ó. Às vezes pode ser o defeito dessa máquina, pode ter sido isso. Ele era dessa posição aqui, ó. Ficar nessa posição. O que ele tem de influência aqui, né? Ele serve para travar essa platina aqui. Por quê? Porque ele encaixa aqui dentro desse buraquinho aqui, ó, onde trava a platina. Como ele quebrou, não tem quase necessidade, né, de a gente colocar ele, colar ele, né? Por quê? É bom você colar ele. Se você puder colar ele, é bom você colar ele, mas não tem tanta necessidade.
Igual eu mesmo não vou. Por quê? Porque eu vou colocar essa platina aqui, ela vai travar, depois vai vir uns parafusos em cima da de metal, já vai estar travado ele já. Não vai ter necessidade. Mas assim, o defeito dessa máquina agora a gente já descobriu que era esse aqui. Quebrou e estava travado, você viu, dentro das rodas aqui, ó. Entendeu? Então é isso. Agora eu vou tirar roda por roda que é para vocês verem. Vamos tirar primeiro aqui a bobina, né? A bobina que é do horário aqui. O rotor magnético. A roda intermediária aqui de segundo. A roda de minuto aqui. Vou tirar aqui porque aqui só vem um pininho dela. Essa aqui ela não tem ponteiro de segundo, então ele expõe esse pininho aqui para poder dar o ajuste na platina que vai em cima. O estator. Aqui a mola que eu tinha explicado. A outra molinha que pega. Essa outra aqui. A outra mola que pega na roda de função. A roda de função. Agora nós vamos pôr corrente de roda aqui já da parte cronômetro dele aqui. Aqui o rotor magnético já completo já assim já. Então vamos lá para desmontar aqui a parte do horário mundial aqui. Aqui nós finalizamos tudo, a platina não tem mais nenhuma peça a ser desmontada. Como vocês percebem, não tem mais nenhuma peça para desmontar. De um lado e do outro. Ó, do outro lado, a mesma coisa. Vocês entenderam? Então, agora vamos no procedimento de lavagem, né? Lavar a platina, né? Fazer o procedimento de revisão nele. Procedimento de limpeza, então, com um pincel desse pequenininho, você vem limpando com cuidado para não quebrar, que é tudo plástico, né? Então sempre cuidado para não danificar nenhuma parte do plástico aqui. Como vocês já viram, já tinha um plástico quebrado ali já, né? Localizamos já o defeito que ocorreu. Após limpar com gasolina a placa aqui, ou benzina que seja, aí pega o rodico, só a pontinha do rodico e vem limpando aqui, ó, onde vai ser montado a platina e os eixos. Tirar o excesso de óleo pode ter ficado. Aí. Agora vamos montar de volta aqui. A roda de função. Como esse relógio as peças tudo plástico, então eu quero que você preste muita atenção ao lavar essas peças, para que não venha danificar nada.
porque elas são as peças muito frágeis. Preste muita atenção nesses detalhes. Cuidado é sempre extremo para que você não venha a entortar as peças. Essas peças de metal aqui, ó, tem que tomar muito cuidado, principalmente essas molas, para que não venha a entortar. Muita peça, igual essa aqui, não precisa nem lavar, você tira no rodico mesmo. Os estator não é bom nem você lavar ele, só se ele vier um ocorrer que tiver muito sujo ou entra água, porque esses estatores são bem facinho de amassar ele, e se acontecer uma situação dessa, ele não funciona direito. É um negócio, o rotor magnético dele dentro. É uma peça bem sensível essa peça. Então não tem nem necessidade, se tiver limpinho, de você passar o pincel nele. Só põe na gasolina e sopra e põe de volta. Rotor magnético, faz a mesma coisa, põe na gasolina, depois põe de volta, depois você limpa ele no rodico. Essas rodas aqui é bom limpar, mas bem com cuidado, o máximo possível de cuidado para que não venha quebrar. Como são peças plástico, afirmando o que eu já falei, tem que tomar muito cuidado, porque se você quebrar, a primeira coisa, se você não tem uma sucata desse aqui, uma máquina dessa aqui, ela é bem cara. Essa máquina aqui, se eu não estou enganado, essa CP00, elas são fabricação do Sidney, né? Relógio Sidney, se eu não estou enganado. A Miyota fabrica para esses relógios. Tá no Tecnos aqui de teimoso, mas assim, deve ter sido uma série que a Tecnos lançou com essa máquina. E tem muito poucos relógios desse aqui. Ela é uma máquina que custa muito caro. Essa aqui já é a roda da parte da função.
de horários mundiais. Função UTC. São compostas por 4 rodas. O que é bacana dessa moto, dessa máquina, que todo o rotor magnético ele é de metal, eles não são plástico. Tem uns que a maioria são plástico, né? As outras máquinas, essa não, é de metal. Então, como você percebeu, a única coisa que você não lava na gasolina e nem na benzina é a placa circuito e as 3 bobinas. Não tem necessidade de lavar, por quê? Porque se você lavar, ela pode correr o risco de queimar. Então não é apropriado esse tipo de serviço para lavar elas, não é aconselhado. Quando você coloca na máquina de lavar, aí sim, às vezes você lava o circuito, né? Não tem nenhum problema, que tem os líquidos próprios, solução Araújo e várias outras soluções que são próprias para isso. Agora, quando não tem, então não lave, porque senão vai vir dar problema. Agora vamos fazer o procedimento de lubrificação e montagem de volta às peças. Como você percebe, a gente vai colocar óleo em todos os eixos das rodas e dos rotor magnético. Aonde tiver local de eixo, a gente vai lubrificar. Então, o procedimento de lubrificação são esses dessa máquina. Lubrificar todos os pontos. Para depois você começar a montar. E aqui onde que é a roda de função, a mesma coisa.
Aqui é bom você colocar uma graxinha para que ela deslize melhor aqui. Após você colocar a roda de função e as molas dela, a gente vai montando o sistema de rotor magnético. Vamos colocar o estator do rotor magnético da hora. Aqui nós vamos colocar a roda de minuto. Sempre é bom prestar atenção se tem alguma sujeira nela. Se tiver alguma sujeira, você passa o rodico. O rodico, igual eu venho falando nos vídeos aí, ele é uma peça chave nessa parte de manutenção. Sem a parte de manutenção à mão. O rodico é uma peça chave. Roda de minuto encaixado nessa posição. Logo após vem a do lado dela, que é a intermediária. Olha também se não tem nenhuma sujeira. Você já coloca ela aqui já. Aí vem essa aqui, que é a intermediária do rotor magnético e da de minuto. Olha esse aqui é o rotor magnético. Vamos colocar primeiro aqui. Encaixado nessa posição. E agora a roda intermediária dele. Sempre observe se não tem uma sujeirinha, para que não venha travar. Ela é encaixada nessa posição aqui. Ela intermedia o rotor magnético da roda de minuto. E a sua bobina também. Faz parte do conjunto aqui. Como não tem ponteiro de segundo, tem essa pecinha aqui que ela serve para dar altura na platina. Vou encaixar aqui a parte do cronômetro, que estator, rotor magnético. Aqui vamos colocar a bobina. A bobina dele aqui.
Vou colocar o outro rotor aqui. Sempre é importante verificar se não tem nenhuma sujeirinha. Aqui é uma rodinha intermediária. E essa aqui é do rotor magnético intermediário do cronômetro do rotor magnético. E agora a intermediária da roda de função UTC. Indicação 24 horário mundial. Encaixado nessa posição. Após encaixarmos todas as rodas, agora vamos encaixar essa platina aqui, ó, que é onde segura elas. Sempre prestar atenção para que não tenha nenhum pelo, que não venha parar. Como vocês perceberam, ele é um relógio muito sensível, né? Esse relógio é um relógio muito sensível. Qualquer coisinha venha parar ele. Vamos encaixar ela. Ela é encaixada nessa posição aqui, né? Dá uma soprada aqui para ver se não tem nenhum pelinho. E ela é encaixada nessa posição aqui, ó, de cima das rodas aqui.
Então pessoal, como vocês podem ver, acabei de colocar os ponteiros, né? Acabei de montar essa máquina. Essa máquina é uma máquina da fabricação Miyota CP00, né? Agora vamos colocar ele na caixa dele e vamos acertar, né? Vou explicar para você, uma das fórmulas já está no meu YouTube, lá um dos primeiros vídeos que eu coloquei. Então vamos lá, vamos montar ele na caixa. Vamos apertar aqui, vamos tirar a tige. Colocando o suporte de plástico que segura ela aqui, ó, né? Vamos colocar a tige dela. Aqui vamos passar um silicone para ele ficar mais lubrificado as borrachas, né? É sempre importante lembrar desse detalhe. Passar um silicone para as borrachas ficar bem lubrificadinha, não vir a ressecar. Colocamos a tige. Agora vem o fundo, né? O fundo, passar um silicone também na borracha aqui. E vamos fechar ele. Agora apertar com a chave para que ele dê o ajuste preciso. Como vocês podem ver. Agora vamos colocar o pino na pulseira.